que está rolando com a economia do país? É o que a Márcia e eu, com a ajuda dos professores do curso de Economia da FURB, vamos tentar responder para vocês no programa de hoje. O Brasil vive tempos difíceis. A economia virou assunto frequente e a população está em busca de respostas. Principalmente sobre o modelo econômico que está se apresentando e sobre essa recessão que hoje o brasileiro está vivendo, né? Em função disso, há muitas perdas de emprego. Como é que o governo está vendo isso? Já que a oportunidade cada vez mais estão menores, né? Principalmente para aqueles que têm formação. Tem muitos jovens que estão indo para a faculdade, estão se formando e não vão ter emprego para o mercado. A preocupação com a alta dos preços e a pressão da inflação sobre os orçamentos das famílias e das empresas podem ser percebidas nas ruas. Lojas fechadas, descontos expressivos e pouca gente comprando. Tendências que não devem mudar no curto prazo. Eu acho que a nossa economia já esteve melhor e hoje a gente não tem nenhuma luz no final do túnel. Então é preocupante para nós e para qualquer um brasileiro que tenha ou assalariado ou não. É preocupante. É dificuldade em tudo, né? Para comprar, para economizar, para poupar. Acho que a gente tem que fazer um aperto de tudo que é lado, né? Até na comida, né, minha filha? Você tem que ir no mercado, tem que perguntar, tem que pesquisar. Eu acho que está muito difícil. A população envolvida em dívidas no cartão de crédito, parcelas de financiamentos a longo prazo e taxas de juros bancários 3 vezes maiores do que há um ano, precisa buscar o equilíbrio entre receita e despesa. É o que recomenda o professor James Piazza, responsável pelo cálculo do Índice Geral de Variação de Preços, o IVGP, divulgado mensalmente pela FURB. Para o economista, a solução é mesmo fazer a lição de casa e economizar. Nesse exato momento, o que a gente orienta é ter uma grande cautela em relação ao que eu ganho versus ao que eu gasto, no caso. Essa conta todo mundo tem que parar, pensar e analisar, porque nenhuma família vai continuar vivendo, no caso, em paz, em clima de harmonia, se tiver um problema financeiro. Vamos citar um exemplo. Se essa família tem um salário de R$2.000 e hoje ela tem uma dívida, ela tem que pagar por mês R$2.200, ela é obrigada a parar, pensar e analisar, dizer o seguinte: eu sou obrigado a reduzir as minhas despesas. Tem N situações. Em primeiro lugar, em relação à alimentação, pesquisa de preços, porque esse mesmo produto eu encontro em vários estabelecimentos. Como nós estamos aqui na FURB, na Rua Antônia da Veiga, vou citar um exemplo. Também serve para qualquer bairro. Nós temos 3 supermercados aqui próximos. Temos o Giasse, o Big e o Angeloni. Partindo do pressuposto que eu quero comprar qualquer tipo de alimentação ou qualquer produto que exista nesses supermercados, eu posso fazer essa determinada pesquisa de preço. E a pesquisa de preço há uma probabilidade muito grande de eu encontrar o mesmo produto em condições de preços totalmente diferenciados. Aí vamos citar um outro exemplo. Vamos supor que uma família gaste R$400 em relação à alimentação. E se ela conseguir economizar 10% desse determinado montante, isso daí corresponde ao que é? R$40 mensais. Multiplicando por 12, você economizou o que é? R$480. Ou mais ainda, você economizou um faturamento. Esse é o ponto primordial. Outra situação também, nós temos determinados produtos hoje, e eu cito em outras entrevistas, citei em outras entrevistas também, o caso das feiras. Tem produtos hoje que você consegue comprar na feira por um preço bem mais barato. Nós estamos falando em termos de alimentação. Em outras situações, dentro da sua residência, energia elétrica, tem condições também de reduzir. Outra situação, se eu não posso ter carro, continuar a ter o meu carro, sou obrigado a vendê-lo. Porque comprar foi até muito fácil. O difícil o que é? É manter. E nós sabemos que qualquer bem durável que eu venha a ter, eu sempre vou ter despesas. Despesas fixas e despesas o que é? Variáveis. E também em relação, caso hoje, uma parte abusiva, o próprio telefone, o próprio consumo da energia, no caso, tudo tem que ser o que é? Minimizado para eu reduzir as minhas próprias despesas. As famílias vão ter que redimensionar o seu orçamento. Justamente. E uma outra condição também, quem tem dívidas. Essa é uma outra condição. Ah, eu tenho dívida num banco A ou eu tenho dívidas num cartão de crédito.
buscar uma instituição financeira e fazer a portabilidade dessa determinada dívida para eu pegar uma outra instituição e pagar um juro mais baixo. Outro sintoma percebido nas ruas é a falta de confiança da população nas medidas e decisões do governo federal em relação à economia. O governo aumenta os juros, os bancos ganham mais do que devia, eu acho, na minha opinião. Então eu acho que, demorando muito ou não, até a nossa moeda vai ser mudada, entendeu? E a crise quem faz é a própria pessoa. Porque se eu ganho 1.000 e devo 500, 500 não é meu, é de quem eu devo pagar. Agora, se eu ganho 1.000 e quero viver a 1.200, então a gente acaba fazendo a nossa própria crise. Você tem que aceitar, olhar, ver as necessidades e não poder fazer nada, né? Mas assim, deveríamos mudar a concepção. Para o economista, professor de macroeconomia Nazareno Schmeller, a crise também é de confiança e o governo precisa agir depressa. Se formos analisar essas medidas que o governo tem tomado e o tipo de política que tem feita, é uma política que já vem desde o Plano Real e que procurava uma linha de desenvolvimento econômico que atendesse aos princípios de livre mercado, livre flutuação do dólar, do real, sistemas de metas de inflação. O governo ia, quando os preços começassem a subir, o governo iria aumentar o juro para controlar a inflação e o que se chama superávit primário, que o governo, não considerando as despesas dos juros, o governo iria criar receita suficiente para pagar as despesas e sobrar uma parte para poder pagar os juros da dívida interna, para que a dívida interna não crescesse. Então, já desde 2002, no primeiro governo, no caso do PT, já se direcionava e se dizia que esse tipo de política tinha que ser alterada. Tinha que criar mecanismos de mudança, porque nós iríamos levar a uma valorização muito grande do real como moeda de troca, nas trocas internacionais, iria gerar um déficit externo, um prejuízo com excesso de importação muito grande, que poderia começar a gerar uma instabilidade no governo. Então essa política continuou. Bem, e deu certo no princípio porque não havia crise internacional. Quando ocorreu a crise financeira em 2008, 2009, nos Estados Unidos, na Europa, essa crise o Brasil tentou controlar para que o efeito financeiro não chegasse no Brasil. Para que fosse só uma marola. Para que fosse só uma marola, que era, não, vai ser uma marolinha. O que o governo fez, a ideia do governo foi diminuir os encargos das empresas, diminuindo a tributação. Vamos diminuir o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos diminuir os tributos e os encargos sobre a folha de pagamento. A questão da desoneração da folha. Isso, que eles chamam de desoneração da folha. Em função disso, se esperava que a economia pudesse crescer e o governo tivesse receita suficiente com o crescimento da economia, nessas ideias, para poder compensar a perda de receita da diminuição dos tributos. Isso não ocorreu. Não ocorreu por quê? Porque o mercado internacional também está em crise. Então, muita gente diz que não, a crise é só brasileira. Não, a crise é internacional. Nós estamos vivendo uma crise econômica internacional. Se promover o equilíbrio entre receita e despesa é o principal desafio de famílias e empresas, o curso de Ciências Econômicas da FURB prepara profissionais para o mercado com o conhecimento necessário para agir em qualquer situação ou cenário. É o que nos diz o coordenador do curso, Sidney Silva. O entendimento, do aluno se dá por etapa, conforme ele vai avançando no curso. Claro que os alunos de final de curso têm a capacidade de uma interpretação, uma leitura do que está acontecendo no país com mais propriedade. Mas desde o início, desde os primeiros períodos, as disciplinas distribuídas, elas têm uma natureza interdisciplinar. Você não pode trabalhar uma microeconomia, uma macroeconomia, uma contabilidade social sem discutir uma realidade econômica ou internacional ou brasileira. Então ele já vem, na verdade, o que o curso faz é prepará-los para essa turbulência. Com certeza,
na realidade, nessa leitura que ele faz de mundo, automaticamente a função do economista uma delas, né, é buscar uma alternativa econômica visando o bem-estar, né? Não há como pensar uma economia numa sociedade desigual. Então, o propósito do curso de economia sempre, né, vai acabar numa discussão que chama produção e distribuição de renda, inclusive foi tema do congresso recente em Curitiba de Economia, né, e o aluno ele vai discutindo e vai buscando as teorias, as fundamentações para justificar determinadas construções práticas de gestão pública e gestão privada no sentido de promover a renda e o bem-estar. O curso de Ciências Econômicas confere ao graduado o título de bacharel. Tem 9 fases de duração e é oferecido no período noturno. As aulas acontecem no Campus 1. Entre as atividades, o curso realiza o programa de extensão Contribuindo na Gestão de Finanças, com 3 projetos: Cuidando do Meu Dinheiro, Educação para Finanças e Soluções em Finanças para o Bom Empreendedor. Assim, os interessados em rever a sua situação financeira, a FURB oferece orientações sobre finanças pessoais. Basta agendar um horário e vir conversar com o professor. O telefone é o 33210485 e é de graça. Mais informações em www.furb.br. Da faculdade para a rua, pelo menos pelos próximos meses, palavras como finanças, macroeconomia, investimentos e planejamento devem fazer parte do vocabulário de todos nós. O que nós temos que fazer é evitar fazer dívidas caras, com juros muito grandes. O que for possível, compramos à vista, sem fazer muitas parcelas. Porque nós não podemos deixar de consumir. Se nós deixarmos de consumir com medo, eu quero poupar, com medo, etc., aí mesmo que vamos ficar desempregados, não vamos poder consumir mais nada mesmo. Então nós temos que continuar consumindo. As empresas têm que continuar investindo. Nós temos que continuar nos qualificando, trabalhando, para que na ponta de cá nós podemos dar as respostas a essa questão de crise, que ela é mais política e econômica. Se o governo, se o Congresso entram num acordo e a sociedade acaba aceitando esse acordo, mesmo que seja ruim, porque um acordo ruim é melhor do que nenhum, porque se deixar como está vai ficar muito pior, muitíssimo pior, o desemprego vai ser muito pior, a crise aumenta, mas entra num acordo, o Congresso entra num acordo, você muda a expectativa, ou você cria uma expectativa que tu sabes que é um período de ajuste, caminhou. Então dá fôlego para a oposição, dá fôlego para o governo, dá fôlego para os empresários, que eles vão trabalhar naquele cenário. Qual é o problema hoje? Não tem cenário nenhum. Nós temos que fazer o ajuste fiscal. Ponto pacífico para todo mundo. Tem que fazer. Agora, como que tu vais fazer e quem é que vai pagar a maior parte? Então, se você distribui equitativamente todo mundo, não escolhendo determinados setores, você vai conseguir avançar bem melhor. Eu colocaria o seguinte: nós estávamos indo bem, certo? Desde o Plano Real, e agora a gente vai ter que começar do zero. Nós, em termos, eu digo o seguinte, perdemos 16 anos, porque tudo que o governo FHC fez, o Lula colheu, mas não continuou plantando. E agora nós vamos ter que fazer um novo plano para começar a plantar, no caso, para depois colher e continuar plantando. Nós estávamos indo muito bem. Só que é o seguinte, tem solução? Tem solução, mas todos nós vamos pagar um preço como já pagamos no passado. E esse foi o Tá Rolando de hoje. Márcia, obrigada pela ajuda. A gente espera ter ajudado você a entender um pouquinho melhor essa situação que é bastante complexa. Se ficou com alguma dúvida, escreve pra gente, tarolando@furb.br. E não esquece de curtir a nossa fanpage lá no Facebook. Até o próximo programa.